Naquela noite, no opulento salão de baile do Hotel Black Line, 300 dos mais poderosos de Chicago ergueram seus copos, e nenhum deles sabia que em poucos momentos testemunhariam algo sobre o qual o submundo ainda falaria por anos. Uma luz cristalina descia sobre o palco como chuva dourada. Camille Ashford estava ali, em um vestido branco tão pesado de diamantes que as pessoas precisavam apertar os olhos para olhar para ela, a única herdeira do império financeiro Ashford. A mulher que a cidade inteira acreditava ter nascido para usar o anel que repousava dentro daquela caixa de veludo vermelho. Duas famílias, uma aliança, um casamento decidido muito antes de ela ter idade para entender o que era amor. O anfitrião convidou o noivo para o palco. Grayson Voss levantou-se. Aos 33 anos, o homem que governava o porto desta cidade, seus cassinos e suas ruas que nunca dormiam. Diziam que ele nunca desperdiçara uma única palavra, nunca perdoara um único traidor, e nunca, nem uma vez, fizera algo que fosse contra seus próprios cálculos. Ele pegou o microfone. O salão inteiro prendeu a respiração. Uma figura na multidão semi-erguida, como se para lembrá-lo da promessa entre as duas famílias. Grayson apenas olhou para ele. Um olhar, e o homem sentou-se lentamente, como se suas pernas não lhe pertencessem mais. Então ele falou. Sua voz não era alta, mas caiu sobre o salão com o peso de uma pedra. Não haverá noivado esta noite. 300 copos congelaram no ar. Camille sorriu, o sorriso de uma mulher certa de que ouvira mal. Mas ela não ouvira mal, e naquele exato momento, as portas do salão se abriram. Uma mulher entrou, sem joias, sem um deslumbrante vestido de noite, apenas um simples vestido cinza chumbo e um par de mãos marcadas por calos que nenhuma luva de seda jamais conseguiria esconder. Sussurros se espalharam pela multidão como fogo em vento seco. É ela, a mendiga do escândalo, aquela que costumava dormir nas ruas. Aquela mulher não baixou a cabeça. Ela atravessou aqueles degraus como havia atravessado uma nevasca que ela conhecia bem demais. Costas retas, queixo erguido, cada passo lento e firme, como se aquele chão de mármore fosse apenas mais uma calçada em sua vida. Grayson Voss desceu do palco. O homem a quem toda Chicago se curvava atravessou 300 olhares chocados. Parou diante daquela mulher de mãos vazias e estendeu a mão. Ele não pegou a dela. Ele não a puxou para frente. Ele simplesmente a ofereceu e esperou, como se a decisão final naquele salão, cheio de gente acostumada a dar ordens, pertencesse apenas a ela. Lá no palco, a caixa de veludo vermelho escorregou dos dedos de Camille. O anel de diamante rolou pelo carpete, brilhando sem sentido. Sua voz falhou ao gritar a pergunta que 300 pessoas naquele salão, e talvez até você, estavam gritando em suas cabeças. Você está me deixando por alguém que costumava dormir nas ruas? Grayson virou-se, e sua resposta deixou o salão inteiro congelado. Ela nem tem um teto sobre a cabeça. Mas o que ela tem, todo o seu império Ashford jamais poderia comprar. Quem era aquela mulher sem teto? O que ela fizera para fazer o homem mais implacável de Chicago disposto a demolir uma aliança entre dois impérios? E por quê, escondido por trás do velho relógio em seu pulso, havia um segredo que nem ele ainda conhecia, uma dívida de gratidão enterrada há muitos anos. Para entender tudo, devemos voltar a uma noite de nevasca, a noite em que aquela mulher ficou diante dos portões deste mesmo hotel, viu tudo o que possuía espalhado pela neve branca e foi ordenada a se ajoelhar. Mas ela não se ajoelhou. Se esta história tocou seu coração, por favor, dê like, compartilhe e se inscreva em nosso canal, porque histórias de bondade merecem viajar mais longe. A mochila de lona bateu na neve com um som de algo quebrando, embora nada dentro dela valesse mais que alguns euros. Meses antes daquela noite no salão de baile, em uma rua afogada em branco, Sadie Monroe viu tudo o que possuía se espalhar pelo pavimento congelado em frente ao Hotel Black Line. Um cobertor dobrado, uma garrafa de água amassada, uma pequena caixa de lata que quicou uma vez e pousou perto do ralo de escoamento, e seu coração parou até que ela viu que ela tinha permanecido fechada. O vento uivava pela avenida e puxava seu casaco fino. E por trás das portas de vidro brilhantes do hotel, pessoas em cachemira e seda
pararam com champanhe nas mãos para assistir uma mendiga se ajoelhar na neve e recolher sua vida de volta em uma bolsa. Exceto que ela não estava se ajoelhando. Ela estava agachada deliberadamente, como uma enfermeira se agacha ao lado de um paciente. E havia uma diferença, e ela sabia disso, mesmo que ninguém mais soubesse. Acima dela estava um homem corpulento em um casaco preto de uniforme, o chefe de segurança do hotel, com o nome Dutch, bordado em fio de prata em seu peito. Ele tinha sido o único a arrancar a mochila de seu ombro. Ele tinha sido o único a virá-la de cabeça para baixo. Agora ele estava sobre ela, de braços cruzados, e sua respiração saía em vapor no frio como um touro que ganhara algo. Ela viera por um único motivo. Horas antes, em uma estrada perto do rio, uma carreata de carros pretos atingiu um caminhão de entrega e seguiu em frente sem parar. E algo pequeno e brilhante saiu debaixo das rodas e pousou na lama a seus pés. Um relógio, antigo, pesado, do tipo feito quando os homens ainda acreditavam que os objetos deveriam sobreviver a eles. O brasão do Hotel Black Line estava gravado no fecho, pequeno e preciso. Qualquer casa de penhores na cidade teria lhe dado o suficiente para um mês de refeições quentes. Ela o segurou na palma da mão por um longo momento, sentindo seu peso, sentindo o frio, sentindo sua própria fome. Então ela o embrulhou em um pano limpo, guardou-o no bolso interno e andou 40 quarteirões em uma tempestade crescente para devolvê-lo. E esta foi sua recepção. Vocês sempre têm uma história, disse Dutch, alto o suficiente para os hóspedes dentro ouvirem pelas portas abertas. Você achou. Claro que achou, do jeito que ratos acham coisas. Ela se levantou lentamente, a mochila pendurada em uma mão, a neve derretendo em seu cabelo, e estendeu o relógio embrulhado para ele sem uma palavra. Ele não o pegou. Olhou para ele como um homem olha para uma armadilha. Então ele olhou para o telefone em sua mão enluvada. Apenas um movimento rápido dos olhos, rápido e estranho, como se a tela lhe dissesse algo, como se ele esperasse uma mensagem que importasse mais do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Ela notou. Ela não entendeu. Ela guardou no lugar silencioso onde guardava coisas que não faziam sentido. Porque na rua, as coisas que não faziam sentido, geralmente eram as que te machucavam. Coloque no chão, ele disse, e se ajoelhe e peça desculpas a estes hóspedes pelo transtorno. E talvez eu te deixe ir embora em vez de chamar a polícia. Diga que o roubou. Diga que sente muito. A neve continuava caindo entre eles. Suave e sem fim, a coisa mais gentil naquela rua inteira. Sadie olhou para ele por um longo momento, e quando falou, sua voz não tremia, embora suas mãos estivessem quase azuis. Eu dormi em portais, disse ela. Comi o que outras pessoas jogaram fora. Perdi minha casa, meu trabalho e todas as pessoas que deveriam me amar. Vocês podem pegar essa bolsa. Vocês podem chamar quem quiserem, mas eu andei 40 quarteirões em uma tempestade para devolver algo que não era meu. E eu não vou me ajoelhar nesta calçada e me chamar de ladra para facilitar sua noite. Ele riu, um som curto e feio, e se aproximou, perto o suficiente para ela sentir o cheiro de café e cigarros em seu hálito. Você acha que o orgulho te aquece? Disse ele. Você acha que alguém atrás desse vidro vê algo além de lixo soprando contra a porta? Ajoelhe-se, ou você passará a noite em uma cela de detenção. E acredite em mim, aqui fora, ninguém se lembrará de você pela manhã. Por um instante, a rua ficou silenciosa, exceto pelo vento. Sadie apertou a alça de sua mochila, levantou o queixo e firmou os pés na neve como uma pessoa planta uma bandeira. Então é melhor você fazer sua ligação, disse ela calmamente. Porque a única coisa que me resta neste mundo é o jeito que eu me mantenho. E nenhum homem de casaco quente vai tirar isso de mim hoje à noite. A mandíbula de Dutch se moveu. Sua mão flutuou em direção ao rádio em seu ombro. E foi naquele exato momento que, no extremo da avenida, uma fila de carros pretos virou a esquina na neve que caía, faróis cortando a tempestade como lâminas, movendo-se em direção ao Hotel Black Line em formação perfeita e silenciosa. Dutch os viu, e pela primeira vez naquela noite, foi o rosto dele que ficou branco. O primeiro carro,
ainda não tinha parado completamente antes que as portas do hotel se abrissem, e o gerente da noite desceu o tapete vermelho sem o casaco. E atrás do vidro, os hóspedes, que estavam tomando champanhe um momento atrás, agora se pressionavam contra as janelas como pessoas assistindo uma tempestade chegar dentro de outra tempestade. A porta traseira do segundo carro se abriu por seu próprio peso, sem pressa, e Grayson Voss saiu na neve que caía. Ele não usava cachecol nem luvas, apenas um casaco preto que o vento não parecia tocar, e a rua inteira mudou de temperatura ao redor dele. Dutch endireitou-se tão rápido que sua coluna poderia ter quebrado. "Sr. Voss", ele começou. "Temos uma situação aqui. Um vândalo importunando os hóspedes." Way estava apenas resolvendo isso. Grayson não olhou para ele. Seus olhos foram direto para o pequeno embrulho na mão congelada da mulher parada na neve, para o canto do pano que escapara, para o brilho opaco do ouro velho por baixo dele, e algo se moveu por trás de seu rosto que ninguém em sua organização via há anos. Ele atravessou o tapete lentamente e parou em frente a Sadie. E quando falou, sua voz era baixa de um jeito que fez a rua inteira se inclinar. "Onde você conseguiu esse relógio?" Não era uma pergunta do jeito que a maioria dos homens faz perguntas. Era uma porta se abrindo. Sadie desembrulhou o pano com os dedos rígidos e segurou o relógio em sua palma aberta, da mesma forma que o havia estendido para Dutch, paciente e destemida. "Seus carros bateram em um caminhão de entrega perto do rio hoje à tarde e continuaram dirigindo", disse ela. "Isso caiu em algum lugar no acidente. O brasão combinava com o hotel. Vim devolvê-lo. Essa é toda a história, e eu já a contei 2 vezes esta noite e estou com muito frio." Por um longo momento, Grayson olhou para o relógio sem tocá-lo e a neve se acumulou em seus ombros, e 300 metros de calçada ficaram em silêncio. Então ele disse uma palavra. "Boom!" E um homem-montanha apareceu ao seu lado. Puxe as imagens do painel da carreata da tarde. Boom já estava rolando, e em 1 minuto ele virou a tela para que seu chefe pudesse ver. E lá estava, o caminhão atingido, o spray de lama, e um pequeno objeto brilhante pulando pela estrada para a sarjeta. Com timestamp, inegável, exatamente como ela dissera. Grayson finalmente pegou o relógio da palma dela, e seu polegar moveu-se uma vez sobre o estojo desgastado. Um gesto tão breve e tão privado que parecia quase um pedido de desculpas ao próprio objeto. E então, ele se virou para Dutch, e o calor deixou a rua completamente. "Ela andou até aqui em uma tempestade para devolver algo que minha família perdeu", disse ele. "E você esvaziou a bolsa dela na neve e ordenou que ela se ajoelhasse." "Senhor, eu não poderia saber. Ela se parece..." E Dutch parou porque Grayson levantou uma mão. Não alto, apenas o suficiente. "Você está suspenso hoje à noite", disse Grayson, distintivo e chaves com o gerente antes de sair. "E por que um homem que se comporta assim na minha frente geralmente se comportou pior quando eu não estou olhando? Haverá uma revisão interna completa de como você veio trabalhar neste hotel, quem o indicou e todas as decisões que você tomou neste portão." O rosto de Dutch fez algo complicado então, algo que não era apenas medo, e sua mão contraiu em direção ao telefone em seu bolso antes que ele se contivesse. Mas Sadie estava muito fria e muito cansada para pensar nisso 2 vezes. Grayson virou-se para o gerente da noite em seguida, e sua voz carregou pelas portas abertas para que cada hóspede fingindo não ouvir pudesse ouvir claramente. "A partir de hoje, a política muda neste hotel e em todas as propriedades que levam meu nome. Nenhuma pessoa é afastada desta porta pelo casaco que veste ou pela bolsa que carrega. Quem esquecer isso pode entregar as chaves com Dutch." Então, ele se virou para a mulher na neve. E pela primeira vez, sua voz perdeu o tom de comando e encontrou algo quase humano por baixo. "Você andou 40 quarteirões neste tempo", disse ele. "Diga um número. Quanto este relógio significar para você em euros, eu triplicarei, e ninguém jamais saberá." Sadie colocou a mochila sobre o ombro, e o olhar que ele lhe deu não foi raiva nem orgulho. Foi algo mais quieto e muito mais velho que ambos. "E eu o devolvi porque não era meu", disse ela. "Bondade não vem com etiqueta de preço e eu gostaria que continuasse assim. Boa noite, Sr. Voss." E ela virou as costas para ele, para as luzes,
para o lobby quente e os hóspedes olhando, e caminhou para a tempestade como outras pessoas caminham para a porta de sua própria casa. Grayson Voss, o homem cujo nome fazia homens crescidos ensaiar suas frases 2 vezes, ficou absolutamente imóvel no tapete vermelho e a observou ir. Porque em 33 anos, ninguém nunca lhe dera as costas e simplesmente saíra. Naquela noite, sozinha no carro, ela virou o relógio sob a luz de leitura e seu polegar encontrou o fecho. E dentro da tampa, meio apagado pelo calor de décadas de quem o usava, havia uma gravação, uma linha de letras pequenas e desgastadas que ele leu uma vez, e depois outra, e então fechou o estojo e olhou para a neve por um longo tempo, e não disse nada. 3 noites depois, na sala de jantar da propriedade Voss, os lustres queimavam acima de uma mesa longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, embora apenas 5 lugares estivessem postos, e o silêncio entre os pratos era o tipo de silêncio que leva gerações para ser construído. Rosalind Voss sentou-se à cabeceira da mesa, 78 anos, seu cabelo prateado preso como armadura, seus anéis mais velhos que a maioria das empresas representadas naquela sala, e do outro lado dela sentaram-se os Ashfords mais velhos, educados e pacientes como banqueiros, executando uma hipoteca de um amigo. Camille sentou-se ao lado de Grayson, radiante em cinza pérola, a mão levemente perto da manga dele sem tocá-la, e tudo sobre ela era impecável. O riso suave nos momentos certos, o vinho mal provado. As perguntas sobre sua gentileza frágil e feminina, e apenas seus olhos contavam uma história diferente, porque seus olhos se moviam como os olhos de um auditor, catalogando-o, medindo sua atenção, notando cada vez que ele olhava para a janela, como se a neve lá fora o interessasse mais do que o futuro sendo arranjado naquela mesa. A data, disse Rosalind finalmente, pousando o garfo com um pequeno clique final. As famílias esperaram o suficiente. A primavera nos dá a catedral. O verão nos dá a costa. Escolha um, Grayson. E deixe essas boas pessoas planejarem. Grayson girou lentamente seu copo de água pela haste. Os contratos do porto fecharam neste trimestre, disse ele. As licenças de cassino se renovam logo atrás deles. Esta não é a estação para planejar festas. Foi suave e foi razoável. E foi a 4ª vez em tantos meses. E todos naquela mesa sabiam disso. E Camille sorriu seu sorriso perfeito, enquanto suas unhas pressionavam uma fina meia-lua branca em sua própria palma sob a toalha de mesa. Quando os Ashfords foram levados para seus carros, Rosalind ficou sozinha com seu neto no corredor frio, entre os retratos de homens Voss mortos, e ela não levantou a voz porque nunca precisara. Seu pai apertou as mãos nesta aliança quando você ainda estava aprendendo a amarrar os sapatos, disse ela. Isso manteve a paz nos cais por 20 anos. Vale mais do que o que você sente ou não sente em qualquer noite. Essa aliança é maior que suas emoções, criança, e você foi criado para saber a diferença. Grayson olhou para sua avó por um longo momento, e o que ele disse foi quieto e não soou como rendição. Eu sei exatamente o quanto vale, disse ele, e beijou a bochecha dela e saiu para a noite. E Rosalind o observou ir com os olhos estreitados de uma mulher que passara 60 anos lendo homens e acabara de encontrar uma página que não reconhecia. Pela cidade, na casca oca de uma estação de carga, onde trens não corriam desde antes de Satie Monroe nascer. Tambores de óleo queimavam baixos entre as tendas e lonas, e Boone se movia pela escuridão, com os passos cuidadosos de um homem grande, tentando não assustar ninguém. E então ele parou porque a encontrara, e ela estava trabalhando. Um velho sentou-se em uma caixa virada, seu antebraço machucado e inchado, e Sadie se ajoelhou na frente dele com tiras de papelão e pedaços de pano rasgados de uma camisa limpa, e suas mãos se moviam com uma velocidade e certeza que pertenciam a outra vida, batendo no pulso, ajustando a tala improvisada, embrulhando e amarrando, e testando a tensão, tudo enquanto ela falava com o velho em voz baixa e calma, perguntando a ele para mexer os dedos, dizendo a ele que ele viveria para perder em cartas novamente. E o velho riu, e a risada se transformou em uma careta, e sua mão já estava lá, firmando o braço antes mesmo que a dor chegasse completamente. Boone ficou nas sombras mais tempo do que precisava. E mais tarde, no carro lá fora,
Ele leu o arquivo para seu chefe em voz plana, que ele reservava para coisas que não eram planas de forma alguma. Sadie Monroe, 27 anos, enfermeira licenciada de pronto-socorro, topo de sua turma de certificação, renunciou ao cargo no hospital há vários anos, quando sua mãe ficou doente, vendeu seu apartamento, esgotou suas economias, cuidou da mulher em casa até o fim. A dívida médica levou o resto. Restou uma casa de família, a última coisa em pé, e um primo chamado Travis Monroe a convenceu a assinar papéis que ela acreditava serem para refinanciamento. E quando ela entendeu o que assinara, a casa era dele e ele desapareceu. E ela ficou na rua dentro de um ano. Sem prisões, sem vícios, sem abrigos registrados. Ela não pega camas, ela acha que alguém precisa mais. Boone fez uma pausa e virou uma página e franziu a testa. Uma coisa, chefe. Seus primeiros anos no trabalho, os registros mais antigos, estão selados sob um antigo processo, ordem judicial. Acesso impossível até mesmo para nós. Grayson não disse nada. Pelo para-brisa, lá embaixo na plataforma arruinada, ele podia ver sua pequena figura se movendo entre os incêndios, parando em uma tenda e depois em outra, cuidando de pessoas que não tinham nada, como se ela ainda usasse um distintivo e recebesse um salário. E ao lado dela caminhava um velho vendedor de flores com uma caixa de rosas embrulhadas, e a neve caía através do teto quebrado como a cinza de um mundo mais antigo e mais gentil. Descubra o que ela precisa, disse Grayson finalmente. Não o que o dinheiro compra, o que ela precisa. E Boone, que trabalhara para aquele homem em 9 anos e 2 guerras sobre as quais ninguém jamais imprimira uma palavra, olhou para seu chefe à luz do painel e pensou consigo mesmo que algo havia mudado nos alicerces, e que a cidade, mais cedo ou mais tarde, sentiria o movimento. Ele voltou 2 noites depois sozinho a pé, o que já era um evento, pois Grayson Voss não caminhava a lugar nenhum. E ainda assim, lá estava ele, andando pela plataforma arruinada da estação de carga, com as mãos nos bolsos do casaco, e Boone em lugar nenhum à vista. E as pessoas junto aos tambores de óleo ficaram muito quietas quando ele passou, do jeito que os pássaros ficam quietos sob um falcão, até que ele parou na beira da luz do fogo, onde Sadie estava lavando uma caneca de lata com neve derretida. Ela não se surpreendeu ao vê-lo, o que a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa em anos. Eu me perguntei quanto tempo levaria, disse ela, e pousou a caneca para secar na caixa ao lado dela. Ele foi direto ao ponto, pois era um homem que havia negociado com senadores e assassinos, e descobrira que ambos respeitavam a velocidade. Há um apartamento no lado norte, disse ele. 2 cômodos, aquecimento que funciona, uma porta que tranca. Está vazio, e está pago pelos próximos 2 anos. Há também uma conta aberta em seu nome em um banco que não faz perguntas, o suficiente nela que você nunca passe mais uma noite nesta estação. Sem condições, sem visitas. Você nunca mais precisa me ver novamente, se for isso que quer. Eu lhe devo, e estou quitando a dívida. E então, estamos quites. O fogo estalou entre eles. E em algum lugar lá atrás, na escuridão, um cachorro latiu 2 vezes e desistiu. E Sadie secou as mãos lentamente na barra do casaco e olhou para ele com aqueles olhos firmes que não pareciam saber como vacilar. Você está quitando para você, disse ela. Não para mim. Ele franziu a testa, e ela continuou antes que ele pudesse argumentar. Sua voz estava nivelada, quase gentil. A voz que ela usara uma vez para dar notícias difíceis em corredores de hospital. Eu sei como eu pareço do seu ponto de vista, disse ela. Fria, faminta, há 1 semana de desaparecer. Tudo isso é verdade, mas ouça o que você acabou de me oferecer. Um apartamento que eu não escolhi em um prédio que você possui com dinheiro que eu não ganhei. De um homem cujo mundo funciona com pessoas devendo a ele coisas. Você diz sem condições, e talvez você até acredite nisso. Mas um presente desse tamanho nunca é grátis. Ele apenas esconde a fatura. No dia em que eu aceitar, tudo o que eu fizer depois se tornará algo que você tornou possível. E tudo o que eu recusar se tornará ingratidão. E lentamente, sem que nenhum de nós diga em voz alta, minha vida se transforma em um quarto em sua casa. Ela balançou a cabeça uma vez,
lentamente. Ajuda sem igualdade é apenas controle usando perfume, Sr. Voss. Você está acostumado a comprar pessoas. Eu entendo por quê. Funciona. Olhe ao seu redor. A cidade inteira está à venda, mas eu não. Tenho fome há muito tempo, e espero continuar com fome por mais algum tempo. E ainda assim não estou. Ele ficou ali à luz do fogo. Este homem que havia acabado carreiras e desviado fortunas com uma única frase, e descobriu que não tinha absolutamente nada a dizer, porque cada resposta que ele possuía era um número, e ela acabara de fechar a loja. Então coma alguma coisa, pelo menos, disse ele finalmente. E saiu áspero, quase com raiva. E ela quase sorriu com isso, com a estranha fúria indefesa de um homem poderoso encontrando uma porta fechada. E ela lhe disse boa noite pela segunda vez em seu relacionamento. E pela segunda vez, foi final. Ele deveria ter saído então, e ele pretendia, mas parou na sombra de um pilar enferrujado na extremidade da plataforma, porque uma pequena cena se abrira na luz do fogo atrás dela, e ele não conseguia se afastar. Uma velha mulher entrou da neve com uma caixa de madeira meio cheia de rosas não vendidas, movendo-se rigidamente, soprando os dedos, e o rosto de Sadi mudou completamente ao vê-la, abrindo como uma janela, e ela a chamou de Pérola, e a sentou na boa caixa perto do fogo, e esfregou as mãos da velha entre as suas até que a cor voltasse. Sadie alcançou sua mochila e tirou um pão, e não era um pão grande. E Grayson entendeu com um pequeno choque frio que era a única comida que ela tinha, e ela o rasgou precisamente ao meio, deu a metade maior para Pérola e fez uma piada que ele não pôde ouvir. E as duas mulheres sentaram-se ombro a ombro sob uma folha de lata, enquanto a neve caía, comendo lentamente, fazendo durar. O vento carregou fragmentos da voz da velha pela plataforma. Eu perdi um marido, ela estava dizendo. Uma filha, uma casa com cortinas amarelas, todas as fotografias que já possuí de... Você pode perder tudo nesta vida, criança. Tudo, exceto uma coisa. Eles não podem tirar o jeito que você trata as pessoas. Isso você tem que entregar a si mesmo. E Sadie encostou a cabeça no ombro da velha. E o fogo se acalmou, e a neve continuou caindo pelo teto quebrado, paciente e silenciosa. E Grayson Voss ficou na escuridão, observando duas das pessoas mais pobres de Chicago compartilhar a refeição mais rica que ele já vira. E então, ele voltou para a rua e pegou o telefone e deu uma ordem que nenhum livro contábil jamais explicaria e nenhuma estratégia jamais exigiria. E se sua própria voz soou estranha para ele ao dar a ordem, ele não se permitiu pensar por quê. Abaixo de um restaurante de carnes no lado sul, descendo uma escada que não aparecia em nenhuma planta, havia uma sala com mesas de feltro verde e sem janelas. E na maioria das noites, aquela sala zumbia com cartas e fumaça e o riso fácil de homens perdendo dinheiro que podiam pagar. Mas nesta noite as mesas estavam vazias, e o riso tinha ido embora, e o único som era o lento toque da neve derretida, caindo dos casacos dos homens que estavam em um círculo silencioso pelas paredes. No centro da sala, no chão nu, ajoelhado estava um homem chamado Whittaker, que administrava aquele cassino há 11 anos, e que, de acordo com 3 auditorias separadas, estava secretamente desviando as contas da casa para um fundo que não existia em nenhum livro. E Whittaker não era um homem pequeno ou fraco. Ele havia jogado desordeiros escada acima com suas próprias mãos, mas agora seus ombros tremiam e sua testa brilhava, e ele não parecia conseguir levantar os olhos acima do nível de um par de sapatos pretos polidos que estavam a alguns metros à sua frente. Grayson Voss não havia levantado a voz. Ele não o havia tocado. Ele entrou, ouviu os números serem lidos em voz alta uma vez, e então tirou o relógio de seu pai do pulso, e enquanto toda a sala prendia a respiração, ele começou, muito lentamente, a dar corda, e o pequeno e seco clique daquele velho mecanismo encheu o porão como um relógio em um prédio condenado. Volta após volta após volta, e todo homem contra aquelas paredes entendeu sem ser dito que uma decisão estava sendo tomada na velocidade daqueles cliques, e que não havia nada na terra que qualquer um deles pudesse fazer para apressá-la ou suavizá-la. Whittaker cedeu primeiro, como sempre faziam. Sanger Voss, ele sussurrou.
Eu tenho uma família. Cometi um erro. Pagarei de volta cada centavo. Juro por minha mãe. Diga o número e o cronograma e eu cumprirei. Mas por favor. O relógio clicava. A neve pingava. Em algum lugar lá em cima, uma cadeira raspava no restaurante, e todo homem no porão estremecia, exceto um. Quando a corda não girava mais, Grayson fechou a mão em torno do relógio e olhou para o homem ajoelhado pela primeira vez. E quando ele finalmente falou, sua voz estava calma e sem pressa, a voz de um homem lendo termos já assinados. 11 anos, disse ele. Eu lhe dei licença para ganhar a vida e você cavou um túnel sob o meu chão. Aqui está o que acontece agora. As contas que você escondeu já são nossas. Elas foram encontradas na terça-feira. A casa que você comprou com elas está sendo transferida esta semana. Os carros, o barco que você mantém sob o nome do seu irmão, a caixa na arena, tudo isso volta para o livro de onde você roubou. Quando terminar, você terá suas roupas, sua família e uma passagem de trem, e você a usará. Ele se agachou então, de modo que o homem ajoelhado não teve escolha a não ser encontrar seus olhos, e a sala ficou ainda mais quieta, o que ninguém presente teria acreditado ser possível. A família Voss não enterra um homem que se ajoelha, disse Grayson suavemente. Mas nunca o deixa se levantar nesta cidade novamente. Se você for visto dentro destes limites depois de domingo, em qualquer ano, por qualquer motivo, o acordo muda. Você não me entende? Whittaker assentiu, e algo nele pareceu dobrar-se e guardar-se para sempre, e dois homens deram um passo à frente da parede para trazê-lo de pé. E foi então, a meio caminho da escada com uma escolta em cada cotovelo, que o homem arruinado se virou com a aritmética desesperada de alguém gastando sua última moeda. Senhor Voss, espere, chamou ele. Há algo que você deveria saber. Eu não estava sozinho. Alguém veio até mim meses atrás. Alguém que sabia do túnel antes de você e me pagou para manter outras portas abertas. Eu nunca soube o nome. Eu só conheci um mensageiro. Mas quem veio usava uma rosa branca no casaco. Bem aqui, uma rosa branca. É tudo o que sei. Juro. E a sala absorveu isso com a quietude de água profunda. Grayson permaneceu sem expressão por um momento. Então olhou para Boone, e o olhar que passou entre eles não precisou de palavras, porque havia apenas uma organização nesta cidade arrogante o suficiente para sinalizar suas tarefas com uma assinatura, e todos naquele porão silenciosamente forneceram o mesmo nome. Kessler. Abra um arquivo, disse Grayson calmamente. Todo o calendário de Whittaker por 2 anos, todos os registros de visitantes, todas as câmeras. Eu quero a rosa. Boone escreveu 3 palavras em um pequeno caderno preto, e o porão começou a respirar cuidadosamente. 20 minutos depois, o carro preto rolou para o norte por ruas macias e brancas, e Boone observou seu chefe no espelho, o perfil ilegível contra as luzes que passavam, o relógio de volta em seu pulso, e ele já havia se virado para a rodovia quando a ordem silenciosa veio do banco de trás. Peg Holstead, em vez disso. Vá além dos pátios de carga, devagar quando chegar à velha estação. Boone não fez perguntas. O carro sussurrou ao longo da linha de cerca do depósito arruinado, e Grayson olhou através da neve que caía para a escuridão entre as plataformas até que ele a encontrou. Um pequeno e teimoso ponto de luz âmbar queimando dentro de uma lona esticada contra o frio, uma lamparina a óleo ainda acesa, ainda ali. E ele a observou até que a cerca terminasse e nada disse. E Boone dirigiu em frente e entendeu que eles não haviam feito um desvio, que de alguma forma aquilo fora a tarefa, e que o homem mais temido de Chicago havia cruzado metade da cidade no escuro para garantir que uma lâmpada estivesse acesa. Na terceira vez que Grayson Voss foi à estação de carga, ele veio à luz do dia e trouxe papel. Sadie estava consertando um rasgo em uma lona com linha de pesca quando sua sombra caiu sobre seu trabalho. E ela olhou para cima, esperando o discurso do apartamento novamente com nova tapeçaria, e em vez disso, ele estendeu uma pasta simples de Manila, o tipo que carregava aluguéis e candidaturas a empregos e outros artefatos do mundo em que ela costumava viver. E ele disse apenas, leia antes de me dizer não. Você me deve isso pela caminhada.
Ela limpou as mãos e leu em pé. E levou um tempo, porque ela leu cada linha e ele esperou sem falar, o que ela depois entenderia que lhe custou algo. Era um contrato de trabalho. O grupo de logística Voz, que no papel transportava mercadorias, armazenava bens e empregava 300 motoristas, carregadores e equipes noturnas em toda a cidade, estava anunciando uma posição para uma enfermeira de saúde ocupacional responsável por resposta a lesões, checagens de bem-estar e conformidade de segurança em todo o distrito de armazéns. Salário de mercado listado até o euro, benefícios padrão, período de probatório padrão, cláusula de rescisão padrão que qualquer uma das partes poderia invocar a qualquer momento sem causa ou penalidade. Não havia nada mais na pasta, nenhum apartamento, nenhuma conta, nenhum favor vestindo um uniforme. Ela leu a cláusula de rescisão 2 vezes, e ele a viu ler 2 vezes, e falou naquele silêncio com o cuidado de um homem desarmando algo. É um trabalho real que uma empresa real precisa preencher, disse ele. Minhas equipes se machucam e demoram demais para dizer, porque uma visita ao pronto-socorro custa um salário. Você reportaria ao diretor de operações, não a mim. Você alugaria seu próprio quarto com seus próprios salários onde quer que escolhesse. Você não receberia nada de ninguém se seu trabalho não ganhasse. E no dia em que este acordo não lhe servir mais, você assina uma linha e vai embora, e ninguém a segue. Ele fez uma pausa, e algo estranho e quase autoconsciente cruzou seu rosto. Eu fiquei sem coisas para oferecer que você não jogaria de volta para mim, disse ele. Então estou oferecendo a única coisa que você parece querer. Uma porta que você abre sozinha. O vento passou pelo teto quebrado, e em algum lugar na plataforma Pérola estava arrumando suas rosas em sua caixa, cantarolando, e Sadie ficou muito quieta com a pasta nas mãos. E então ela fez algo que ele não esperava. Ela se virou e entrou em sua tenda e voltou segurando uma pequena caixa de lata amassada, aquela que quicou em direção ao bueiro na noite da nevasca. E ela abriu a tampa com uma unha. E dentro, embrulhado em um pedaço de flanela cortado de uma velha camisa de pijama, estava um cartão laminado com sua foto nele. Mais jovem, mais cheia, bochechuda, inteira. E as palavras, enfermeira registrada, impressas ao lado de um número de licença. E suas mãos, que haviam imobilizado o pulso de um estranho sem tremor, e enfrentado um chefe de segurança em uma nevasca sem um tremor. Suas mãos tremeram agora, segurando aquele cartão. Tremeram como galhos ao vento, porque um sonho que foi enterrado vivo faz um som particular quando alguém finalmente o chama pelo nome. E não é um som, é isto, este tremor, esta súbita incapacidade de respirar em torno de algo subindo na garganta. Ela olhou para o cartão por um longo tempo. Então ela fechou a caixa e endireitou os ombros. E quando se virou para ele, seus olhos estavam molhados e sua voz estava completamente firme. E o que ela disse foi, aceito a oportunidade, não o favor. E Grayson Voss, que havia apertado a mão em negócios que valiam mais do que algumas nações, estendeu a mão com uma gravidade que reservava para muito poucos deles. Ela começou na segunda-feira seguinte. As equipes do armazém não sabiam o que fazer com ela no início. Essa mulher pequena e quieta em um casaco de segunda mão, que montou sua estação em uma sala de descanso convertida, mas no final da primeira semana, um carregador com as costas torcidas foi enfaixado, alongado e repreendido para tirar seus dias de descanso, e um dedo infectado de um motorista foi pego 2 dias antes que ele perdesse a mão. E os homens começaram, de sua maneira rude e lateral, a parar e trazê-la café e chamá-la de Senhora Sadie. Grayson disse a si mesmo que não tinha motivo para visitar o distrito de armazéns, e foi mesmo assim 2 vezes com desculpas inventadas. E foi na segunda visita, observando-a almoçar em sua mesa entre pacientes, que ele notou o quão lentamente ela comia, cada mordida deliberada, o sanduíche feito para durar a hora inteira. E quando ele se perguntou em voz alta, ela respondeu sem constrangimento. Do jeito que ela dizia todas as coisas verdadeiras na calçada, comer rápido significa que acabou. Alguns hábitos você mantém para lembrar de onde esteve. Naquele domingo, ela voltou à estação como fazia toda semana com pão e laranjas e um copo térmico de bom café para Pérola. E as 2 mulheres sentaram-se ao sol de inverno na boa caixa, e Pérola,
Guardando uma laranja no bolso para mais tarde, inclinou-se com a delícia de uma mulher compartilhando notícias de bairro e disse: "A coisa mais estranha, criança. Todas as noites há tempestades agora. Sopa quente aparece nas cercas em copos de papel, 2 dúzias delas, fumegantes, e nenhum caminhão, nenhum nome, nenhuma igreja leva o crédito, e ninguém neste pátio consegue dizer de onde vem." Sadie olhou através das plataformas arruinadas em direção ao horizonte da cidade, em direção às torres onde homens poderosos reorganizavam o mundo de trás do vidro, e ela não disse nada, mas algo no canto de sua boca sabia. Houve um momento naquela primeira manhã de segunda-feira que nenhuma das equipes do armazém jamais soube. Um momento antes das costas enfaixadas e do dedo resgatado e do café que aprenderam a trazer para ela, e pertencia a um corredor. A sala convertida, que seria sua estação, ficava no final de um corredor com cheiro de diesel e limpador de piso. E em sua porta, alguém do escritório já havia montado uma pequena placa de plástico que dizia "Saúde Ocupacional". E abaixo dela, uma etiqueta de papel em um clipe que dizia S. Monroe RN. E Sadie Monroe ficou em frente àquela porta na luz cinzenta das 6 da manhã e não conseguiu fazer sua mão tocá-la. Deveria ter sido a porta mais fácil de sua vida. Ela havia andado 40 quarteirões em uma nevasca para devolver uma fortuna a um estranho. Ela se manteve firme em uma calçada congelada, enquanto um homem 2 vezes seu tamanho ordenava que ela se ajoelhasse. Ela havia sobrevivido a invernos que levaram pessoas mais fortes do que ela, e nada disso a preparou para um corredor limpo e uma placa de plástico com seu nome. Porque a esperança, ela estava descobrindo, é mais pesada que a dificuldade. Dificuldade você carrega um dia de cada vez. Esperança você pode soltar e ela quebra. E ela já havia varrido os pedaços antes. No dia em que o hospital aceitou sua demissão, no dia em que o banco tomou as contas, no dia em que ela entendeu o que os papéis de seu primo realmente diziam, e uma parte dela ficou naquele corredor fazendo contas no escuro, contando todas as maneiras pelas quais essa porta poderia ser tirada dela também, e seus pés não se moviam. Ela não ouviu Pérola entrar. A velha florista havia pegado 2 ônibus no escuro para estar lá, enrolada em seu bom cachecol, carregando algo plano em uma sacola de supermercado de plástico, e ela parou ao lado de Sadie e olhou para a porta com ela de modo companheiro, como se as duas tivessem vindo admirá-la. E depois de um tempo ela disse: "É uma porta fina, criança, mas acredito que se abre como as outras." Sadie riu, um pequeno som quebrado, e não se moveu. E Pérola assentiu para si mesma, do jeito que fazia quando uma rosa precisava ter seu caule cortado mais curto, e alcançou a sacola de supermercado e pressionou algo nas mãos de Sadie. Eram um par de sapatos de enfermagem, couro branco, cuidadosamente polido, os cadarços bem aparados, as solas mal usadas, do tipo vendido em segunda mão por alguns euros, na loja de caridade em Fullerton. E Sadie soube sem ser dito quantas manhãs de rosas não vendidas, quantos quartos e moedas amassadas contadas sobre um balcão, estavam em suas mãos, usando a forma de sapatos. Pérola dobrou a sacola vazia em seu bolso, e sua voz, quando veio, estava firme e suave, e havia viajado muito para soar assim. "Minha filha escolheu essa mesma cor branca", disse ela. "Ela terminou todos os seus estudos por isso. Ela nunca chegou a vestir o casaco antes que eu a perdesse. Você vá em frente e ande a parte dela por ela, criança, junto com a sua." Sadie Monroe, que não se ajoelhara na nevasca, que não chorara quando sua bolsa foi esvaziada no gelo, diante de estranhos rindo, que respondera à fome e à ofensa, e à traição com as costas retas e a voz firme, desmoronou completamente por um par de sapatos de segunda mão em um corredor com cheiro de diesel. Sentou-se no banco ao lado da parede e chorou como as pessoas choram apenas na frente da família, sem pedir desculpas e sem fim, enquanto uma velha a segurava e a embalava um pouco e olhava por cima de sua cabeça para a porta com uma expressão de grande paciência, como se dissesse: "Ela está vindo. Dê um minuto a ela." Quando acabou, Sadie lavou o rosto no banheiro da tripulação e apertou os sapatos brancos e ficou em frente à porta mais uma vez e a empurrou como se fosse nada. Pela cidade, em uma sala ensolarada com orquídeas no peitoril,
Camille Ashford recebeu um envelope fino de um homem que não se sentou. Ela o abriu com a unha, sem pressa, esperando a colheita monótona usual, agendas, reuniões, os pequenos hábitos verificados do homem com quem ela se casaria. E então sua mão parou porque em cima das fotografias havia uma tirada à noite através de uma cerca de arame farpado, granulada com neve caindo, e mostrava Grayson Voss sozinho na escuridão, do lado de fora de uma estação de carga abandonada, gola levantada, inconfundível, olhando para um único ponto de luz entre as tendas. E o homem na fotografia não estava conduzindo negócios, não estava dando ordens, estava fazendo algo que Camille nunca o vira fazer em todos os seus anos de união arranjada e fotografada. Ele estava simplesmente parado ali, olhando para uma luz. Ela colocou a fotografia muito cuidadosamente, alinhando suas bordas com a mesa, e seu rosto não mudou em nada, o que qualquer um que a conhecesse verdadeiramente teria reconhecido como o sinal mais perigoso possível. E dentro dela, silenciosamente, em um solo que esperava a vida inteira, algo frio lançou sua primeira raiz. Aconteceu sobre o viaduto de Ashland, na hora em que a cidade troca de turno e as estradas pertencem aos caminhões. 3 carros movendo-se em sua costumeira e silenciosa formação. Grayson no segundo, revisando documentos do porto sob a luz do mapa, e então uma van parada onde nenhuma van deveria estar, e os faróis balançando forte da rampa de acesso atrás, e a voz de Boone tornando-se plana e rápida em seu colarinho. Contato à esquerda. Passe. Passe. O que se seguiu levou menos de 1 minuto e seria reconstruído por semanas. O carro da frente pegou a brecha como foi treinado. Metal gritou contra metal. O segundo carro girou meia volta contra a barreira de proteção, com as janelas tecidas em branco, e havia homens a pé entre os veículos. Formas rápidas e escuras na luz de sódio e gritos, e o caos profundo e percussivo de uma luta comprimida na largura de 2 pistas, e então sirenes em algum lugar muito ao sul deles, e as formas se fundindo de volta em uma segunda van e sumindo. Tudo, sumindo, deixando vidro no asfalto e vapor subindo de um capô amassado para o frio. Boone tirou seu chefe pela porta emperrada. Grayson estava de pé e andando e xingando em voz baixa e uniforme, o que não tranquilizou ninguém porque sua mão direita estava fechada sobre seu ombro esquerdo e não se afastava, e seu rosto tinha o cinza particular de um homem gastando força que não tinha para poupar. O protocolo para isso era antigo e absoluto. Sem hospitais. Um hospital significava registros. Registros significavam perguntas. Perguntas significavam que todos os rivais e promotores do Estado leriam o arquivo pela manhã. Havia um médico discreto de plantão exatamente para essas noites, e Boone o ligou 2 vezes e obteve uma enfermeira dizendo que o médico estava em cirurgia no interior até o amanhecer. E Boone ficou no viaduto com a pressão sanguínea de seu chefe caindo em suas botas, se não em seu sangue, então em sua cor, e fez a única outra ligação que sua mente produziu. O distrito de armazéns estava escuro, exceto por uma janela. Sadie abriu a porta de sua estação, em scrubs e sapatos brancos, deu uma única olhada e se tornou alguém que os 2 homens nunca conheceram. Alguém com uma voz, como uma mão na nuca. Coloque-o ali. Tire o casaco. Boom. Minha bolsa. A verde. Agora. Ela trabalhou sem um movimento desperdiçado, cortando a camisa do ombro em vez de lutar para passá-la pela cabeça dele, verificando a clavícula com 2 dedos, testando o que a articulação faria e não faria. E seu veredito foi nítido e destemido. Deslocado, não quebrado, pelo que posso dizer sem uma imagem. Isso vai doer uma vez e depois muito menos. Ela fez algo rápido e certo com as mãos enquanto ele exalava, e Grayson Voss fez um som que não fazia desde a infância, e então sentou-se piscando na súbita ausência do pior disso, enquanto ela construía uma tipóia com a economia de longa prática. Era bem tarde naquela noite, enquanto ela enfaixava e prendia e observava sua cor voltar sob a única lâmpada da mesa, que a armadura saiu de ambos silenciosamente, do jeito que acontece entre 2 pessoas que já viram as mãos uma da outra fazer seu verdadeiro trabalho. Por que você vive assim? Perguntou ela a ele, não acusando,
apenas perguntando. Guardas e comboios e médicos que não podem ser nomeados. Você se move em sua própria vida como um homem pagando uma dívida que nunca diminui, como se o amanhã fosse algo que você deve a alguém. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para sua camisa arruinada no chão. Por que é? Disse ele. Meu pai construiu isso e morreu por isso. E tudo o que possuo, alguém mais está esperando para pegar. E um homem na minha posição não pode dever menos, apenas dever bem. Então foi a vez dele. E ele perguntou o que ele se perguntava desde o arquivo, desde o fogo, desde o pão partido ao meio. Você perdeu seu trabalho, sua mãe, sua casa. Um primo vendeu o chão debaixo de você e não há raiva em você que eu possa encontrar. Para onde ela vai? Ela prendeu o último broche e considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Raiva é um fogo que você alimenta com você mesmo, disse ela finalmente. Tinha um cobertor algumas noites. Eu não podia me dar ao luxo de queimar. Foi quando ela se estendeu sobre ele para ajustar o nó da tipóia, que a lâmpada da mesa pegou o velho relógio em seu pulso, e sua mão parou pelo comprimento de uma respiração suspensa. Algum quarto profundo e escuro em sua memória mostrando brevemente seu contorno, antes que a porta se fechasse e ela não dissesse nada e terminasse o nó. E se Grayson notou a pausa, ele a atribuiu à estranheza da noite. Era quase amanhecer, quando o telefone dela vibrou e ela leu a mensagem 2 vezes, e seu rosto mudou e ela a estendeu para ele. É da Pérola, disse ela. O pátio tem seu próprio jornal. Alguém tem estado nas cercas nestas últimas noites comprando respostas com cigarros e 20 euros. E a pergunta é sempre a mesma. Quando os carros pretos rolam e que estradas eles favorecem? E Grayson olhou para aquela mensagem por um longo tempo com o braço amarrado no peito e o vidro do viaduto ainda brilhando em algum lugar na tela de sua mente. E o que ele finalmente disse calmamente a ninguém em particular foi que emboscadas não são sorte. São compromissos. E alguém dentro de sua própria casa estava mantendo sua agenda. Encontrar Travis Monroe levou as pessoas de Camille exatamente 4 dias. Porque homens que devem dinheiro são os homens mais fáceis da América de encontrar. Você simplesmente segue as dívidas rio acima até chegar ao afogamento. Ele surgiu em um motel de um residente perto da rodovia em Gary. Um homem de 35 anos usando 45 mal. A casa que ele tirara de seu primo, há muito tempo passada para cobrir o que as salas de cartas haviam feito com ele. O relógio fino sumiu, o carro sumiu, tudo sumiu naquela fome que come casas e chama de entretenimento. E quando a batida veio, ele abriu a porta, esperando o músculo de um cobrador, e encontrou em vez disso uma bela mulher em um casaco de camelo, segurando 2 xícaras de bom café, e isso o assustou consideravelmente mais. Ela não se sentou na cadeira oferecida até que tivesse colocado um lenço de seda dobrado sobre ela. Ela deixou o silêncio fazer o trabalho de abertura. Sorvendo seu café, examinando o quarto, deixando-o entender precisamente o quão longe ele havia caído, e precisamente o quão visível a queda era. E quando ela finalmente falou, sua voz era agradável e sem pressa, a voz de uma mulher confirmando uma reserva. Você é o primo de Satie Monroe, disse ela. Aquele com talento para a papelada. Ele começou a negar, e ela acenou a negação para longe como fumaça. Eu não sou do tribunal, Sr. Monroe. E não estou aqui por seu passado. Estou aqui por seu futuro, que atualmente não existe. E então ela nomeou o valor total do que ele devia e a quem, todas as 3 partes, até o euro, e o observou sentar-se lentamente na beirada da cama, como um homem cujas pernas haviam sido informadas de algo antes dele. O que se seguiu foi uma compra, mas ela nunca fez soar como uma. Essa era sua arte particular. Ela fez soar como resgate. Eu não preciso que você minta, disse ela, inclinando-se com olhos quentes e confiantes. Mentiras são coisas frágeis. Preciso que você se lembre. E a memória é maravilhosamente flexível em uma família, não é? Você vai se lembrar que sua prima sempre teve gosto por homens ricos que ela falava em conseguir um jeito que outras garotas falam de casamentos. Você vai se lembrar de sussurros de seus anos de hospital, medicamentos contados 2 vezes, um armário de suprimentos, uma investigação que foi abafada. Você não precisará provar nada disso.
Prova é meu departamento. E ela colocou uma pasta na colcha e a abriu com 2 dedos. E Travis olhou para fotografias de sua prima, saindo de um portão de armazém à noite, ao lado de um homem alto em um casaco escuro. Cortadas e anguladas, até que a caridade parecesse conspiração. Para páginas impressas formatadas como registros de hospital com datas e números de caso, e um registro de farmácia com uma coluna destacada, documentos de uma qualidade que nenhum quarto de motel jamais produzira, e ele entendeu que a história já havia sido construída e mobiliada, e que ele estava apenas sendo contratado para morar nela. O que os jornais vão querer, disse Camille, juntando suas luvas, é família, um primo, entristecido, relutante, finalmente falando para proteger um bom homem de uma mulher ardilosa. Você será pago quando assinar, novamente quando for publicado, e uma terceira vez quando sobreviver um mês. E se sua consciência o incomodar mais tarde, ela acrescentou, parando na porta com o mais gentil sorriso de toda a visita. Lembre-se que os documentos naquela pasta agora carregam suas impressões digitais e as minhas nunca estiveram aqui. Então ela se foi, seu perfume durando mais que ela por minutos. E Travis Monroe sentou-se sozinho na cama por um longo tempo, olhando para a pasta que o alimentaria e o terminaria. E então ele fez uma pequena coisa estranha que ninguém no mundo viu. Ele alcançou o bolso do peito de sua camisa e tirou o velho telefone que ele havia apoiado ali em pé atrás do maço de cigarros durante toda a visita e pressionou o círculo vermelho na tela para parar a gravação e verificou se o arquivo havia sido salvo e o nomeou com uma única palavra: seguro. Porque um homem que está se afogando há tanto tempo quanto Travis aprendera uma lição acima de tudo, que todo aquele que o tirou da água eventualmente pedia para ser pago. E uma boia salva-vidas que você constrói é a única que chega sem fatura. Bem longe na North Shore, naquela mesma noite, na longa galeria da propriedade Voss. Rosalind estava na janela com seu chá da noite e observou o carro de seu neto em marcha lenta na entrada abaixo, observou o próprio Grayson, braços ainda presos em sua tipóia, parar com a mão na porta e virar o rosto em direção à cidade, brilhando no sudeste, em direção aos armazéns e pátios de carga, e ficar ali, imóvel por quase um minuto, um homem olhando para um horizonte como outros homens olham para uma fotografia. E Rosalind mexeu seu chá lentamente e disse para a galeria vazia e os retratos e para si mesma: em toda a sua vida, observei esse garoto hesitar por alavancagem, hesitar por vantagem, hesitar para fazer outros homens suar, e esta é a primeira vez que o vejo hesitar por algo que não tem preço. E eu gostaria muito de saber o que é, antes que isso decida todos os nossos futuros. A história estourou em uma terça-feira, e ao meio-dia estava em toda parte, como tinta derramada está em toda parte. Primeiro, um site de fofocas da cidade com fotografias e uma manchete sobre o príncipe da máfia e a panela de ouro sem teto. Depois, os agregadores. Depois os locutores da manhã, rindo seus risos ensaiados. Depois os meios respeitáveis, fingindo deplorar a cobertura, enquanto repetiam cada palavra dela. A enfermeira com o passado sombrio, a investigação hospitalar abafada, os medicamentos que desapareceram, a caridade calculada, o acampamento na estação de carga, descrito como um cenário para o maior golpe de Chicago. E quando Sadie Monroe chegou para seu turno em seus sapatos brancos, passando por carregadores que de repente acharam suas pranchetas fascinantes, o diretor de operações já estava esperando em sua porta com o advogado corporativo ao telefone e uma expressão como um homem realizando sua própria cirurgia. E as palavras foram: suspensão pendente de revisão e licença remunerada, e, por favor, entregue suas chaves e identificação por enquanto. Nada pessoal, procedimento, você entende. E ela ficou na pequena estação que havia tornado calorosa com seu quadro de avisos remendado e seu pote de pirulitos para homens adultos com medo de agulhas. E ela entregou o distintivo com sua fotografia nele e agradeceu pela oportunidade em uma voz que não falhou e saiu pelo chão do armazém em um silêncio tão total que ela podia ouvir seus próprios sapatos brancos no concreto. O dia não tinha acabado com ela. Sua senhoria a encontrou nos degraus da pensão antes que ela chegasse à porta. Uma mulher decente feita de preocupação,
segurando um envelope com o dinheiro do depósito já contado, murmurando sobre os outros inquilinos, sobre repórteres na calçada naquela manhã, sobre como ela tinha certeza que tudo seria resolvido, mas talvez fosse melhor para todos se... E Sadi pegou o envelope para que a mulher parasse de falar e subiu as escadas e arrumou a mochila de lona que nunca realmente aprendeu a ficar vazia. E foi no caminho de volta pela vizinhança, com a chuva começando, com tudo o que possuía em seu ombro novamente, como se os últimos meses tivessem sido um livro da biblioteca agora devolvido, que ela passou pela loja de eletrônicos na esquina e parou porque o rosto de seu primo estava em todas as telas da vitrine. 12 televisores de todos os tamanhos, todos sintonizados na mesma entrevista. Travis de terno comprado por alguém. Cabelo cortado, mãos cruzadas, vestindo tristeza como se vestisse roupas alugadas. E as legendas corriam pelo vidro, enquanto sua boca se movia. Ela sempre ia onde estava o dinheiro, mesmo quando criança. E eu fiquei quieto por lealdade familiar, mas um homem só pode assistir tanto, e eu só não quero que mais ninguém se machuque por causa dela. E Sadi ficou na calçada lotada, na chuva, com estranhos fluindo ao redor dela, guarda-chuvas batendo, o rádio de alguém tocando, toda a máquina indiferente da cidade moendo em frente. E ela olhou para o rosto do menino que um dia a levara à escola, o menino cujos joelhos arranhados ela havia limpo, o homem que ela alimentara em sua própria mesa no mesmo ano em que ele falsificava sua assinatura, agora vendendo a última coisa intacta que ela possuía, seu nome, pelo terceiro pagamento de 3. E ela esperou pelas lágrimas. Do jeito que se espera por um ônibus, que se suspeita que não virá, e nenhuma veio. A pisos abaixo do choro. Ela aprendeu isso na calçada na chuva, a lugares onde a água simplesmente não sobe, e ela ajustou a alça em seu ombro e continuou andando. Naquela noite, ela voltou à estação de carga, mas não para ficar. Ela se moveu pelo acampamento, dando as coisas silenciosamente. O copo térmico para o velho com o pulso remendado, o bom cobertor para a família sob o arco distante e para a Pérola, dormindo. Ela deixou o pão da semana e todo o dinheiro do envelope dobrado dentro da caixa de flores, onde o vento não pudesse levá-lo. E então ela fez a última coisa, a mais difícil. Ela tirou a caixa de lata amassada de sua mochila, a caixa que cruzou toda a distância de sua queda e ascensão com ela, e a colocou no centro do chão varrido de sua antiga tenda, onde não podia ser perdida, e colocou um papel dobrado em cima, e pegou a bolsa mais leve, e saiu do pátio pelo buraco na cerca para a escuridão, em nenhuma direção em particular, que era o ponto. Grayson veio à meia-noite, braço livre da tipóia agora, tendo passado o dia em uma fúria fria de ligações que não lhe compraram nada, nenhuma retratação, nenhuma fonte, nenhum fio para puxar, e ele encontrou o acampamento adormecido e a única tenda vazia. A lona arrumada, o chão varrido, e no meio daquela terrível arrumação, a caixa de lata sentada como uma pequena bandeira rendida, e ele se agachou e abriu a nota dobrada à luz do telefone e a leu 3 vezes. Obrigado pela oportunidade. Não me procure. Eu já estive na lama antes, e sei como me virar nela, mas não arrastarei ninguém para ela comigo. Em algum lugar na Gold Coast, em um quarto alto com as cortinas abertas para o lago brilhante, Camille Ashford assistiu à reprise das 10 horas, com um copo de borgonha encostado na bochecha, e sorriu para a tela como se sorri para um jardim que cresce exatamente como plantado. A caixa de lata ficou no centro da mesa longa no escritório do porto durante toda a manhã seguinte como uma testemunha que ninguém queria interrogar. E ao redor dela, Grayson Voss fez o que seu sangue e seu treinamento lhe disseram para fazer. Ele alcançou as alavancas. O editor do site que divulgou a história devia favores de licenciamento em 2 propriedades à beira-rio. Uma ligação e a peça evaporaria até o jantar. Os agregadores rodavam em servidores em edifícios. Suas holding alugavam. Os locutores precisavam renovar suas permissões de local na primavera. E quanto a Travis Monroe, Boone ficou perto da janela com o telefone já na mão e uma expressão no rosto que dizia que o endereço em Gary havia sido confirmado desde o café da manhã e que o que quer que o chefe quisesse fazer lá seria feito minuciosamente e não deixaria papel. Era também fácil.
Essa era a coisa que Grayson ficava circulando enquanto estava sobre a mesa. Era também terrivelmente fácil. 1 hora de ligações e a cidade esqueceria o nome dela. Um aceno, e o homem que a vendeu aprenderia o que custa vender, e ele viveu toda a sua vida dentro dessa facilidade, confiou nela, foi criado em sua lógica como leite materno, e olhou para a caixa amassada que uma mendiga havia carregado através de 3 invernos, porque ela continha a única prova de quem ela costumava ser. E ele ouviu a voz dela na calçada congelada dizendo: bondade não vem com etiqueta de preço. E lentamente, com um esforço que era quase físico, ele tirou a mão das alavancas. Guarde o telefone, disse ele. E Boone piscou. Chefe, uma palavra e isso acaba esta noite. Isso não acaba, disse Grayson. Isso fica quieto. E essas são coisas diferentes. Se eu enterrar a história, o nome dela permanece sujo em todas as mentes que já a leram, e o enterro em si se torna a próxima história. Silêncios da máfia pressionam a amante e ela usará isso para sempre. Ele girou a caixa de lata 1/4 de volta sobre a mesa, cuidadosamente, como se a alinhasse com algo. E eu poderia fazer a cidade inteira parar de dizer isso, disse ele quase para si mesmo. Não posso fazer uma pessoa parar de acreditar nisso. Apenas a verdade faz isso. Então ele olhou para cima, e a ordem fria em seus olhos era a mesma de sempre, apenas apontada para um novo lugar. Então faremos do jeito lento. Quero o dinheiro por trás de Travis Monroe encontrado dólar por dólar. Quero os registros do hospital, os sites de histórias puxados e comparados com os arquivos reais. Quero saber quem construiu essas fotografias e em qual equipamento. Sem atalhos, sem pressão sobre as testemunhas. Tudo documentado tão limpo que um juiz poderia emoldurar. Se estivermos errados sobre ela, quero saber isso também. Ele fez uma pausa e disse a frase que Boone repetiria para si mesmo por anos. Não a salve de uma maneira que signifique que ela nunca mais poderá erguer a cabeça. O que nenhum deles esperava foi a batida que veio naquela noite, e atrás dela, Rosalind Voss em seu longo casaco cinza, que nunca em 9 anos visitara o escritório do Porto, colocando uma pasta própria na mesa ao lado da caixa de lata, retendo privadamente, ela anunciou: 2 contadores forenses e um advogado de registros. Eficaz a partir desta manhã. Grayson olhou para ela, e sua avó levantou o queixo. Não se lisonjeie achando que isso é sentimentalismo, disse ela. O nome daquela garota está acorrentado ao nosso em todos os jornais deste estado, o que torna o escândalo dela, o nosso escândalo, e a verdade dela, o nosso negócio. Se ela é uma mentirosa, quero que seja provado e ela expulsa. Se ela foi difamada enquanto usava o distintivo desta família, então alguém usou nossa casa como arma. E isso, ela disse, e sua voz caiu em um registro. Os retratos da propriedade teriam reconhecido. Eu não perdoo. Levou 2 dias para Boone descobrir onde Sadie havia ido. E no final, foi a teia de cantos e portas de pérola que a entregou. Ela havia voltado para o pátio de carga. Afinal, não por abrigo, mas porque o pulso do velho havia inchado novamente. E a notícia havia chegado a ela, e ela não podia mais ignorar isso do que parar seu próprio pulso. E assim foi que ali, junto ao fogo do tambor de óleo em uma tarde sem cor, um carro de luxo do comprimento de um barco parou do lado de fora da cerca e Rosalind Voss, para o espanto silencioso de todo o acampamento, caminhou pela plataforma arruinada em seu casaco de catedral e sentou-se do outro lado do fogo de acusada, sem uma palavra de saudação. As perguntas, quando vieram, foram facas. Você sabia de quem era o relógio quando o devolveu? Pesquisou meu neto antes daquela noite? Alguma vez tomou medicação de algum empregador? O que esperava ganhar com ele? E pense com cuidado, porque eu enterrei mentirosos melhores do que você por somas menores. E Sadie, enrolada em um cobertor com as mãos marcadas pelo frio em torno de uma caneca de lata, respondeu a cada lâmina com a mesma verdade plana e sem polimento. Não, e nunca, e nada. Não pedi nada a ele. Recusei tudo o que ele ofereceu, até que ele ofereceu trabalho. E a única coisa que possuo que ele tocou é a chance de ser enfermeira novamente. E você não pode ter isso de volta porque foi ganho. Não, e nunca, e nada. Uma única vez ela implorou. Nem uma vez seus olhos baixaram.
E Rosalind Voss, que passara 60 anos em mesas com homens que viviam de mentiras, sentou-se muito quieta no crepúsculo que caía e olhou para essa mulher magra e firme, como um joalheiro olha para uma pedra trazida da rua. E o fogo estalou, e algo no olhar da velha mudou silenciosamente, quase invisivelmente, de lado. O dinheiro cedeu primeiro. Os contadores de Rosalind eram o tipo de homens cinzentos e silenciosos que caçam dólares como sabujos caçam cheiro, e em uma semana eles rastrearam os 3 pagamentos feitos a Travis Monroe para trás através de uma empresa de fachada em Delaware, através de uma firma de consultoria que não consultava ninguém, através de uma fatura por serviços nunca prestados, para um fundo discricionário privado tão envolto em curadores e nomeados que levou mais 4 dias apenas para aprender seu apelido entre os advogados que o alimentavam. E quando o contador sênior finalmente disse aquele apelido em voz alta no escritório do Porto, o Fundo de Orquídeas, e deslizou sobre a mesa uma lista das instituições de caridade e boutiques e floriculturas que também pagava silenciosamente. Rosalind Voss leu a lista 2 vezes e a pousou e ficou em silêncio por um longo momento, porque uma mulher que gerencia casas há 60 anos sabe como é o gasto de outra casa. E este não era o livro de contas de nenhuma família rival. Eram perfumes e seda cinza-pérola, e pedidos fixos com a melhor florista da Gold Coast. E ela ainda não disse nada, porque suspeita não é prova. Mas seu chá esfriou intocado ao lado dela. O hospital cedeu em segundo lugar. O advogado de registros foi ao antigo empregador de Sadi com linguagem de intimação e voltou com algo melhor. Indignação porque os administradores haviam puxado seus arquivos verdadeiros contra os documentos que circulavam na imprensa e descobriram que os números de casos citados não existiam, que o registro da farmácia havia sido construído a partir de um modelo que o hospital havia aposentado anos antes, que a investigação descrita nunca havia sido convocada, e a chefe de enfermagem, uma mulher com 40 anos de serviço, insistiu em assinar a declaração de refutação sozinha, e acrescentou a mão na parte inferior que Sadie Monroe havia sido a melhor enfermeira de emergência que ela já treinou, e que quem quer que forjasse esses papéis deveria rezar para que as duas nunca se encontrassem. E quando Boone leu aquela página, ele fechou a pasta com ambas as mãos, lentamente, do jeito que um homem fecha uma porta que ele quer muito bater. Dutch cedeu em terceiro e mais forte. A revisão interna do chefe de segurança suspenso vinha acontecendo em segundo plano desde a noite da nevasca. Uma formalidade de cartões de ponto e registros de câmera até que uma das pessoas de Rosalind verificasse seu arquivo de contratação e descobrisse que suas referências, todas as 3, dissolveram-se em uma segunda ligação telefônica. E diante disso, e do estado de sua demissão, Dutch escolheu o abrigo mais antigo que existe. Ele falou. Ele havia sido colocado no Black Line 7 anos atrás. Admitiu, contratado por uma recomendação comprada e paga. E seu verdadeiro empregador era uma voz em um número pré-pago que mudava a cada estação. E na maioria das vezes, o trabalho era nada. Observe as chegadas e partidas do chefe. Anote seus convidados. Anote seus humores. Mas na noite da nevasca, o telefone acendeu enquanto a mulher de casaco fino ainda atravessava a avenida, e a mensagem lhe disse que ela carregava o relógio do velho. Disse-lhe que a carreata do Sr. Voss estava a 12 minutos de distância e ordenou que ele a afastasse antes que chegasse. Use a polícia, use a força, use qualquer coisa. Ela não o encontra. E Dutch olhou para aquela mensagem e depois para a pequena mulher congelando na linha de corda e esvaziou sua bolsa na neve. A sala onde ele disse isso continha 4 pessoas, e nenhuma delas falou por um tempo, porque a forma disso era monstruosa, e todos estavam vendo de uma vez. A reunião que fez tudo acontecer havia sido proibida antes de ocorrer. Alguém havia tido tanto medo de Sachi Monroe entrar na vida de Grayson, que haviam tentado apagar a colisão em si. Alguém que soube do relógio perdido naquela tarde, e Grayson ficou na janela de costas para todos eles, e sua voz, quando veio, foi muito calma. Quem sabia que o relógio estava faltando naquela tarde? Conte-os. E Boone respondeu. A carreata, os seguradores e as famílias que notificamos por cortesia. E a palavra famílias
pairou no ar como fumaça. Mas o número pré-pago era cinzas, intracável, comprado com dinheiro em uma cidade de 3 milhões. E a suspeita, como Rosalind disse novamente no silêncio, não é prova. Foi naquela mesma noite, enquanto as pastas se multiplicavam e as paredes do escritório do porto se enchiam de cronogramas, que a rua lançou seu próprio sinal. A rede de Pérola estava ouvindo em seus 100 cantos, como prometido, e a palavra que se movia pelas portas e docas de carga era que Travis Monroe, radiante e aterrorizado em igual medida, estava discretamente vendendo algo para múltiplos compradores ao mesmo tempo. Uma gravação que ele estava insinuando que poderia mudar quem governa esta cidade. E ele havia sido visto 2 vezes perto do porto conversando com homens que ninguém reconhecia. E Pérola, que confiava em seus próprios olhos acima de todos os rumores, havia levado sua caixa de flores até a rua do mercado perto dos cais naquela tarde para ver por si mesma, e havia visto um rosto ali que ela conhecia das cercas do pátio de carga, um dos homens do cigarro que comprava respostas. Parado na boca da rua de contêineres, verificando o telefone, e Pérola olhou por um batimento cardíaco a mais. A ligação chegou a Sadie na cozinha do abrigo, onde ela estava dormindo. E foi o velho com o pulso remendado, falando rápido demais, dizendo a mesma coisa várias vezes. Eles a pegaram. Criança, uma van cinza perto do mercado de flores. Sem gritos, sem alarido. 2 homens e uma porta deslizando, e ela se foi. Nossa Pérola se foi. A mensagem chegou ao telefone de Sadie em 1 hora de um número feito de nada, e dizia apenas: a vendedora de flores está confortável e deseja permanecer assim. Case Swansea, o antigo terminal de grãos. Venha sozinha e venha agora. E Sadie ficou na cozinha do abrigo, lendo-a com uma quietude que os voluntários ao redor dela confundiram com calma. E então, ela fez 2 coisas na ordem que a definia. Primeiro, ela escreveu uma mensagem para Boone com o número do cais e as palavras "Eles a têm". Pérola, estou indo. Venha silenciosamente. Porque coragem e tolice são primas, mas não são gêmeas. E segundo, ela pegou seu casaco e foi. O terminal de grãos à noite era um cânion de silos enferrujados e contêineres empilhados. Vento do lago, passando por ele como algo procurando uma saída. Água negra mastigando suavemente os pilares, e ela entrou nele com as mãos visíveis e o queixo nivelado, passando por um homem que saiu das sombras para bater em seus bolsos e pegar seu telefone pelo longo beco de paredes de aço em direção a um círculo de luz de trabalho onde uma van cinza estava com o motor ligado. E lá, em uma cadeira dobrável ao lado dela, pequena e ereta, com seu cachecol ainda bem amarrado, sentou-se Pérola, inaudível, furiosa, e a visão dela viva afrouxou algo no peito de Sadie, mesmo que tudo mais nela se apertasse. Porque a mulher parada além da van, em um longo casaco pálido, com as mãos cruzadas como uma anfitriã recebendo convidados para jantar, era Camille Ashford. O que aconteceu depois, aconteceu como gelo quebra, uma rachadura, e então em todos os lugares de uma vez. Camille viera para coletar uma gravação e fechar todas as bocas que sabiam disso. E Travis Monroe, arrastado de um carro por 2 de seus homens com o telefone de seguro já confiscado, estava descobrindo que a boia que ele construiu tinha um buraco. Mas Travis, em seu terror, havia sido mais ganancioso do que ninguém sabia. Ele também havia oferecido a gravação à organização Kessler, colocou o preço como um leilão, e os Kesslers não licitavam em leilões. Eles simplesmente compareciam. E assim foi que os faróis floresceram na extremidade do container rosa. 3 carros hostis, e homens começaram a se mover na escuridão nos anéis do cânion das pilhas, e um dos homens de Camille gritou um nome, e o círculo de luz se estilhaçou em formas correndo. Sadie se moveu por instinto que não tinha nada a ver com nenhum deles. Ela cruzou o terreno aberto em uma corrida morta, pegou o braço de Pérola e a puxou da cadeira para a brecha entre 2 contêineres, enquanto o pátio irrompia. Motores, gritos, a percussão pesada de homens colidindo na escuridão, um holofote de algum lugar girando arcos selvagens pelas paredes do silo. E através desse caos vieram Grayson e Boone e 4 de seus próprios homens, chegando baixo e rápido pela beira d'água,
onde ninguém pensou em assistir. E Boone chegou às duas mulheres primeiro, plantando-se na boca da brecha como uma muralha do porto, afastando uma forma correndo, e depois outra, e ele acabou de chamar por cima do ombro para que elas se movessem para os barcos, quando algo o atingiu do lado cego, e a grande montanha dele caiu sobre um joelho, e depois no concreto, e não se levantou. Sadie estava no chão ao lado dele, antes que o eco do pátio desaparecesse. Suas mãos correndo o velho e seguro mapa dele. Colarinho, costelas, os sons da respiração. Sua voz caindo no registro que ela usara em 1000 estranhos assustados em suas piores noites. Calma agora. Fique com minha voz. Respire comigo. Inspire por 4 e expire devagar. Você não vai a lugar nenhum esta noite. E eu te tenho. E Boone, rosto cinza e lutando por ar no concreto frio do Cais 11, ficou absolutamente imóvel, olhando para ela, porque ele tinha ouvido exatamente aquelas palavras naquela música exata, uma vez antes, anos atrás, gritadas sobre uma maca em um corredor branco, enquanto ele estava coberto de sangue de seu empregador. Respire comigo. Você não vai a lugar nenhum esta noite. Eu te tenho. E a jovem enfermeira que disse isso lutou pelo velho durante metade da noite e comprou para ele as horas que importavam. E Boone passou 5 anos tentando e falhando em encontrar o rosto dela em sua memória. E o rosto estivera aqui o tempo todo, imobilizando pulsos perto de uma fogueira de tambores de óleo. Ele não conseguia falar ainda. O ar que lhe restava era apenas para se manter vivo. Mas os seus olhos mudaram, e a Sadie viu-os mudar e não compreendeu, e continuou o seu trabalho. Foi então, ajoelhado sobre ele, que o holofote descontrolado varreu com o seu longo arco a linha que recuava do pessoal da Camille, a sair a correr para a carrinha cinzenta, e o feixe apanhou-os de perfil por meio segundo, nada mais. E no peito de cada casaco escuro, iluminou a mesma pequena flor pálida. Uma rosa branca usada da forma como os Ashford a usavam em todos os jantares de gala e em todos os funerais, a sua assinatura discreta, a sua pequena bandeira. E Grayson Voss, de pé, exposto, com o reflexo da luz a mover-se nos seus olhos, sentiu o ano inteiro a compor-se numa única e silenciosa concussão. O túnel do casino, o encontro marcado na ponte de Ashland, a história que estourou numa terça-feira, a ordem enviada a um porteiro de hotel numa tempestade de neve, uma mão, um jardim, um jardineiro. Ainda havia a questão de sair vivo. As equipas dos Kessler controlavam a única saída e tinham vindo buscar uma gravação que agora estava na carrinha da Camille e não estavam com disposição para ouvir. E assim, o homem mais temido de Chicago fez o impensável. Entregou o seu próprio casaco ao seu pessoal, caminhou a descoberto com as mãos vazias erguidas à altura dos ombros e pediu o seu capitão pelo nome. E de pé, ao vento, entre os silos, negociou passagem para uma enfermeira, uma florista e um homem ferido. E o preço que o capitão Kessler indicou, sentindo o cheiro do sangue, foi a disputa pela concessão em Pier 6, que as duas organizações contestavam há uma década, e Grayson cedeu-a numa única frase, como quem paga uma portagem. E quando seu próprio tenente sussurrou que a concessão valia uma fortuna, Grayson observou Sadie e Pearl a ajudarem Boone em direção aos barcos e respondeu sem virar a cabeça: "O que está atrás de mim vale mais." Reagruparam-se num armazém de barcos, 2 cais abaixo, uma caverna de cascos cobertos e corda enrolada onde o vento não os podia alcançar. E por um tempo, houve apenas o rescaldo comum da sobrevivência. Cobertores encontrados. Uma chaleira colocada num fogão de campismo, Pearl instalada perto do aquecedor com chá, e a queixar-se magnificamente sobre os modos dos sequestradores, o que mostrava que ela estava verdadeiramente ilesa. E Boone, encostado a uma bancada de trabalho, enrolado e apoiado pelas mãos de Sadie, respirando com cuidado, mas respirando, dispensou a sugestão do médico discreto, com a teimosia de quem já tinha sobrevivido a coisas piores e em pior companhia. Foi nessa pausa, no silêncio metálico sob as vigas, que Boone olhou para a enfermeira, que repunha o seu kit de primeiros socorros emprestado, e disse com uma voz que tinha um toque de gravilha e algo mais por baixo: "Diz outra vez." Sadie olhou, sem entender, e ele disse:
Aquilo que me disseste no betão quando caí. Diz as palavras outra vez. E ela repetiu-as. Intrigada, mais devagar. Respira comigo. Não vais a lado nenhum esta noite. Eu tenho-te. E o homem grande fechou os olhos como se estivesse a verificar a frase contra algo gravado no seu interior. E então abriu-os e olhou para além dela, para Grayson, e disse: Chefe, é ela. O silêncio que se seguiu tinha peso. Boone falou nele da forma como os homens falam quando algo esperou anos para ser dito. Calmamente, sem adornos, os olhos fixos no meio-campo onde o passado guardava os seus móveis. Há 5 anos, na noite em que o teu pai foi atingido, fui eu quem o trouxe. Serviço de urgência do condado. Turno da meia-noite. Metade da brigada numa colisão na autoestrada. E o médico de serviço olhou para ele e começou a falar em deixá-lo confortável. E havia uma enfermeira, jovem, novinha em folha. Pensei que era alguma estudante, e ela não parava de trabalhar nele. Ela discutiu com o residente. Ligou para o andar de cima sozinha. Ficou à cabeceira dele durante toda a noite, a fazer o seu trabalho como se o resultado já tivesse sido decidido. E cada vez que a máquina engasgava, ela inclinava-se sobre ele com as mesmas palavras. A mesma música exata. Respira comigo. Não vais a lado nenhum esta noite. Eu tenho-te. Ele engoliu. Ela comprou-lhe até de manhã. Essa foi a noite em que voltaste da costa, chefe. O velho acordou quando aterraste. O que quer que ele te tenha dito, teve fôlego para o dizer por causa dela. Voltei 2 semanas depois para a encontrar, e todo o arquivo estava selado. Ordem judicial, o caso era o que era. Sem lista de pessoal, nada. E o hospital nem sequer confirmava o seu turno. Procurei 1 ano. Grayson Voss não se tinha mexido em nada disto. Estava muito quieto entre os barcos cobertos, com o olhar de um homem a ver uma ponte a ser montada sobre um abismo, ao lado do qual tinha vivido toda a sua vida. E então, lentamente, desapertou o velho relógio do pulso e pressionou o fecho gasto, e a tampa abriu-se. E pela primeira vez em 5 anos, leu a gravação em voz alta para outra alma viva, a voz baixa e não totalmente firme. Para o meu filho, dizia, tive a minha última noite. Passa a tua melhor. E as palavras caíram no armazém, um sussurro, e ali ficaram a brilhar. Porque o seu pai tinha encomendado aquela gravação da sua cama de hospital, nas horas que a jovem enfermeira lhe tinha ganho, ditando-a para o serviço de resposta automática da joalharia, às 4 da manhã. A sua última ordem, a única suave. Sari ficou com o rolo de gaze esquecido nas mãos. Tinha ficado muito pálida. Nunca soube o nome dele, disse ela, e a sua voz veio de algum lugar de anos atrás. Trouxeram um John Doe, segurança postado à porta, ternos no corredor, e depois os detetives levaram os registros e disseram-nos para nunca falar do turno. E eu era tão nova. Eu apenas fiz o meu trabalho, e o arquivo fechou-se sobre isso como água. E eu nunca soube se ele teve a sua manhã. Ela olhou para o relógio aberto na palma da mão de Grayson, e depois para Grayson, e a matemática disso passou visivelmente pelo seu rosto. O homem cuja mão ela tinha segurado durante uma longa meia-noite era o pai do homem que estava à sua frente. O estranho pelo qual tinha lutado sem nome tinha enviado a sua última mensagem para a frente através de 5 anos, e uma tempestade de neve para encontrar a congelar do lado de fora do hotel do seu filho. E ela cobriu a boca com a mão e não conseguiu dizer mais nada. E Grayson Voss atravessou o chão do armazém e parou à sua frente. Este homem, que tinha feito salas cheias de homens perigosos esquecerem como respirar, cujo nome era um ponto de controlo por onde toda a cidade passava com cuidado, e ele não estendeu a mão e não fez um discurso. Curvou-se profundamente pela cintura, à moda antiga, da forma como a geração da sua avó se curvava ao que reverenciava, a cabeça baixa diante de uma mulher que possuía uma mochila e uma caixa de lata. E ficou assim por 3 respirações completas, à vista de Boone e Pearl e dos barcos cobertos. E quando se ergueu, os seus olhos estavam molhados, e a sua voz tinha ferrugem nela. E tudo o que ele disse foi: todo o meu império te procurou e desistiu, e tu foste aquela a quem o mundo deixou adormecer lá fora. Perto do aquecedor, Pearl pousou o seu chá, limpou os olhos com o calcanhar da mão e disse para ninguém em particular:
Bem então. E a chaleira começou a cantar suavemente. Encontraram Travis Monroe antes da meia-noite, porque um homem a fugir de 3 organizações ao mesmo tempo não corre bem. Ele corre em círculos, e foram 2 equipas dos Voss a vasculhar as saídas do terminal que o tiraram a tremer de uma fila de táxis a 6 quarteirões da água. E quando foi levado para o armazém de barcos, já tinha decidido com a triste clareza de um apostador que segura a sua última ficha, gastá-la na única mesa onde alguém o poderia deixar manter as mãos. O pessoal da Camille tinha-lhe tirado o telemóvel no cais. Ele balbuciava, de pé à luz da lâmpada entre os cascos cobertos. Mas um homem a afogar-se não constrói uma jangada. Havia uma cópia. Sempre houve uma cópia, um cartão de memória colado no forro da sua bota desde o dia em que saiu daquele quarto de motel em Gary. E ele inclinou-se, arrancou-o e estendeu-o para Grayson Voss numa palma que não parava de tremer, e disse: "Quero que se saiba que entreguei isto livremente." E ninguém naquele armazém dignificou a frase com uma resposta. Reproduziram-na uma vez ali, à luz da lâmpada, num portátil estragado do locker dos barcos, e a gravação durou 11 minutos, e ninguém falou enquanto ela tocava. O que continha não precisa de ser repetido aqui. Será ouvido novamente em breve, numa sala mais iluminada, diante de melhores testemunhas. Basta dizer que a voz nela era inconfundível e calma e satisfeita consigo mesma, e que discutiu a construção de uma história, e depois, mais profundamente, discutiu outros arranjos, mais antigos, e que enquanto tocava, Sadie sentou-se imóvel, com a mão de Pearl agarrada na sua, e o rosto de Boone passou de pedra para algo mais duro, e o punho de Grayson fechou-se lentamente na bancada de trabalho até os nós dos dedos ficarem brancos. Não por surpresa. Ele já tinha passado da surpresa, mas na quietude particular de um homem, ao ouvir o inventário do seu próprio ano ser lido de volta na voz de outra pessoa, e Rosalind Voss, que tinha chegado de North Shore com o seu advogado nas primeiras horas da madrugada, e tinha ouvido de pé, no seu casaco comprido, não se moveu de todo, exceto que o seu rosto, linha por linha, se fixou como betão recém-derramado. Quando terminou, o vento do lago trabalhou o telhado do armazém, e a chaleira ticou enquanto esfriava, e a velha mulher ficou em silêncio tanto tempo que nem o seu advogado ousou arrumar os seus papéis. E quando finalmente falou, foi para a sala, e para os retratos na sua cabeça, e para 60 anos de decisões, e a sua voz era calma e terrível. "Ambos os lados", disse ela. "A difamação e o resto. É o suficiente. É mais do que suficiente." Virou-se para o neto então, e o que disse a seguir, disse-o lentamente, colocando cada palavra como uma pedra num muro. "Eu forcei esta aliança contigo, criança. Chamei-lhe dever e chamei-lhe paz, e não quis ouvir mais nada. Portanto, cabe-me a mim desfazê-la, e eu desfarei-a sozinha, à vista de todos, na mesma sala onde a mentira seria coroada. No noivado, perante todas as famílias e todas as testemunhas que convidaram para nos verem enganados. Não uma carta de advogado, não uma palavra discreta em público onde foi construída. 2 dias depois, um carro de luxo do tamanho de um barco rolou mais uma vez até a cerca de ferro do pátio de cargas, e Rosalind Voss percorreu a plataforma arruinada pela segunda vez sozinha, e encontrou Sadie junto ao fogo do tambor de óleo a remendar a tala do velho. E desta vez, a velha mulher não se sentou, nem interrogou. Ficou de pé no seu casaco de catedral com as mãos enluvadas cruzadas e fez o que para ela era um ato de rendição disfarçado de convite. "A minha família deve-te uma verdade dita em frente a 300 pessoas", disse ela. "O teu nome foi tirado de ti em público e é em público que será devolvido. Há uma gala de noivado na linha preta. Receberás um convite com o meu selo, e nenhuma porta naquele edifício te será fechada. Vem e recupera o teu nome, criança. Não venhas pelo meu neto, vem por ti." E Sadie olhou para o fogo por um longo momento, para as pequenas e teimosas chamas a fazerem o seu trabalho contra a escuridão. E então concordou. E então disse a coisa que Rosalind não tinha visto vir, a coisa que fez as sobrancelhas da velha mulher erguerem-se e depois lentamente fizeram-na sorrir pela primeira vez em toda aquela estação terrível. "Uma condição", disse Sadie. "Ele não sabe, nem que eu venho, nem o que pretendes.
Nada disso. Ele passou todo este ano a decidir coisas para as pessoas à sua volta, a proteger, a organizar, a pagar portagens, e ele tem sido magnífico, e isso custou-lhe. Mas esta última porta eu abro-a sozinha, à frente de todos, ou não significa nada. Deixa-o ficar naquele palco, acreditando que está sozinho no que está prestes a fazer. Deixa-o escolher sem rede, como todos nós temos de fazer. E assim foi decidido entre uma velha mulher com a honra de um império a lavar e uma jovem mulher com nada além de uma caixa de lata e um nome a recuperar. Que o momento mais falado na história do submundo de Chicago, o momento em que 300 copos congelariam no ar, seria produzido, dirigido e cronometrado ao minuto pelas duas pessoas que esse mundo nunca tinha pensado em observar. E nenhuma delas, ao afastar-se do fogo naquela noite, sentiu necessidade de o dizer em voz alta. A mão permaneceu onde estava, aberta no espaço entre elas, e 300 pessoas esperaram para a ver ser pega. E Satie Monroe olhou para ela por um longo batimento cardíaco e então fez o que ninguém naquele salão de baile, nem mesmo o homem que a oferecia, tinha imaginado. Passou por ela, direta para ele, subiu os 3 degraus, atravessou o palco onde a caixa de veludo abandonada ainda estava, até ao microfone, e a confusão da sala atingiu o pico e desfez-se num silêncio mais profundo que o primeiro. E para dentro desse silêncio, ela falou calmamente, sem notas. "Não vim aqui esta noite para ser escolhida", disse ela. "Vim para recuperar o meu nome. Todos vocês o leram nos jornais ao lado de palavras que eu nunca ganhei. Permaneçam nos vossos lugares mais alguns minutos e ouçam com o que ele está ao lado agora." E a essa deixa, conforme combinado ao minuto, as portas laterais do salão abriram-se, e Rosalind Voss subiu ao palco com o seu advogado e uma pasta cinzenta fina, e a voz da matriarca, treinada por 60 anos de salas de conselho e funerais, não precisou de microfone nenhum. "Os documentos estão autenticados, e cópias esperam em todas as mesas", anunciou. O hospital jurou sob selo que os registros impressos sobre esta mulher eram falsificações construídas sobre um modelo retirado há anos. Os pagamentos ao homem que se autodenominou seu primo enlutado foram rastreados de Delaware para um fundo privado cujos gastos vocês todos reconheceriam. E o porteiro deste próprio hotel testemunhou sobre quem o colocou aqui e quem enviou a ordem numa certa noite de neve que uma certa mulher nunca deveria ter permissão para entrar por estas portas. Todos os olhos no salão moveram-se de uma só vez, como puxados por um único fio, para Camille Ashford, que estava congelada na beira do palco no seu vestido de diamantes. E, para seu crédito, ela não fugiu. Levantou o queixo e produziu de algum lugar uma voz quase correta. "Tudo o que foi feito", disse ela, "foi feito para proteger um noivado. Esta família passou 20 anos a construir. Examinem as minhas motivações o quanto quiserem. Eram leais, e ela poderia incrivelmente ter sobrevivido um pouco a isso naquela sala. Entre essas famílias, se o sistema de som não tivesse começado a tocar exatamente nesse momento, a sua própria voz caiu do ar sobre a pista de dança. Calma, satisfeita consigo mesma, discutindo linha por linha o preço de uma história, a taxa por fotografias, o calendário de pagamentos a um primo e depois, mais profundamente, no mesmo tom agradável, a venda da rota e do horário de um comboio para a organização Kessler. E o salão de baile ouviu 11 minutos disso num silêncio como o fundo do lago. E algures no 9º minuto, o patriarca Ashford sentou-se pesadamente e pôs a mão sobre os olhos. E quando a gravação se desligou, a mulher do vestido de diamantes tinha ficado da cor do papel. E a voz que finalmente saiu dela foi pequena, despojada e pela primeira vez na memória de alguém, real. "Eu disse a mim mesma que era estratégia", disse ela à sala, ao chão, a Satie. "Era medo. Tu não tinhas nada, e ele olhou para ti da forma como ninguém nunca me olhou, e eu não consegui suportar. Desculpa. É a única coisa verdadeira que disse este ano." Satie voltou ao microfone então, e a sala preparou-se para a lâmina, e em vez disso recebeu algo que cortou mais fundo do que qualquer lâmina. "Eu perdoo-te", disse ela, e esperou o murmúrio. "Eu perdoo-te porque o ódio é um quarto em que dormi, e não vou voltar."
Mas entende o que o perdão não é. Não me devolve o meu trabalho, a confiança da minha senhoria, o meu primo, ou uma única noite de sono que me custaste. Carregarás o que fizeste. Eu simplesmente recuso-me a carregá-lo contigo. Então Grayson Voss subiu os degraus, e não foi para o microfone. Simplesmente virou-se para encarar a mesa dos Ashford, e a sala ouviu uma frase na voz que o Porto conhecia. A aliança morreu esta noite, disse ele. Senhores, considerem-se afortunados que é a única coisa aqui que o fez. E havia gelo por todo o lado nela, e ninguém naquela mesa o olhou nos olhos. E o assunto, 20 anos em construção, acabou em 11 palavras. E então, só então, com o seu nome lavado e limpo na mesma sala onde tinha sido afogado, Sadie Monroe desceu os 3 degraus até onde o homem esperava. O homem que tinha estendido a mão num furacão de escadas e a tinha mantido lá, paciente, sem guarda, à frente de todos, sem rede nenhuma, exatamente como ela tinha exigido sem que ele soubesse. E ela olhou para aquela mão firme e aberta e para o rosto acima dela, que pela primeira vez na sua vida temida e calculada, simplesmente esperava, e ela estendeu a mão e pegou-a, os seus dedos cicatrizados fechando-se sobre os dele, à vista de 300 testemunhas, e à volta delas, o salão de baile levantou-se num som como o de uma tempestade a romper, e nenhum deles o ouviu de todo. A neve tinha desaparecido há muito tempo quando cortaram a fita, e qualquer pessoa que tivesse conhecido a velha estação de cargas teria de ficar um tempo e deixar a sua memória apanhar o ritmo, porque as plataformas arruinadas se tinham tornado pátios, o telhado partido era agora de vidro e cheio de céu, e sobre o arco onde uma cerca de arame tinha outrora chocalhado ao vento de inverno, pendia uma placa de madeira esculpida que dizia Casa May. Depois de uma mulher chamada May Monroe, que tinha ensinado à sua filha que a dignidade é a única posse que não requer morada. A sua filha tinha construído o lugar da mesma forma que fazia tudo o resto, nos seus próprios termos. Recusando o cheque em branco que Grayson ofereceu quietamente e insistindo em vez disso numa fundação pública registrada com um conselho independente, livros auditados e cada dólar rastreável do doador à maçaneta. Porque, como ela disse aos advogados que a acharam exaustiva, um abrigo construído com dinheiro sombrio apenas ensinaria aos seus hóspedes o que eles já sabiam demasiado bem, que a ajuda geralmente tem anzóis, e esta casa seria a exceção ou não seria nada. Ela dirigia a ala médica pessoalmente, com os sapatos brancos, que ela ainda polia todos os domingos à noite. O dia de abertura chegou dourado e ventoso, e o pátio encheu-se com toda a família improvável que o ano tinha reunido. E o som que dominava a manhã era de risos, porque o bairro tinha trazido seus filhos para a celebração. E alguém tinha trazido pipas, uma dúzia delas, vermelhas e amarelas, e uma em forma de dragão. E as crianças corriam com elas para o ar brilhante acima do telhado de vidro, enquanto os seus pais visitavam os dormitórios. E as suas pipas subiam e desciam, e a sua alegria ressoava como sinos antigos nos tijolos. E no portão principal, entronizada ao lado de um novo suporte de flores pintado de verde de primavera, Pearl vendia rosas aos convidados que chegavam a preços que variavam amplamente de acordo com o quão bem ela gostava das suas caras, e recusava ruidosamente, e a qualquer um que sugerisse o contrário, considerar a reforma, sob o pretexto de que o portão desta casa em particular era o melhor canto de Chicago, e ela tinha esperado a vida toda por ele. Era tarde naquela manhã dourada, com os discursos feitos e a fita em pedaços, que Sadie olhou para cima das listas de suprimentos da ala médica e viu um homem parado na borda do pátio, à parte da multidão, segurando o seu boné com ambas as mãos como uma figura de uma fotografia antiga. E levou-lhe um momento para reconhecer o seu primo, porque Travis Monroe tinha ficado magro e grisalho e tinha aquele aspecto limpo e cuidadoso de um homem a reconstruir-se a partir de muito pouco, e ela atravessou o pátio até ele lentamente. E eles ficaram no vento de primavera com as pipas a subir atrás dela, e ele não estendeu a mão para ela e não fez uma performance. Não vim pedir-te nada, disse ele. Sei que não há nada para pedir. Vim dizer-te uma coisa e depois vou-me embora. A casa, Sadie, quero que saibas que nunca me deixou dormir. Todas as noites que lá passei, ouvia o raspar da caneta.
Tu a assinar o que eu te pus à frente, a confiar em mim. Perdi-a em menos de 2 anos, e fiquei feliz quando se foi. O que quer que os papéis e os tribunais façam comigo agora, não podem fazer pior do que aquelas noites. Ele virou o boné nas mãos. É tudo. Estás bem. A tua mãe estaria orgulhosa deste lugar. E Sadie ficou a olhar para o rapaz que ela tinha levado à escola, no homem que tinha vendido o seu nome, e descobriu que a fúria que ela tinha esperado num passeio chuvoso meses antes ainda não vinha. E o que havia em vez disso era mais calmo, e não tinha nome. E ela não disse: eu perdoo-te porque ainda não era verdade, e esta casa tinha sido construída sobre coisas verdadeiras. O que ela disse foi isto: não vou esperar que te tornes um homem bom antes de eu continuar a viver. Travis, deixei de esperar na noite em que dei o pão. Tu construíste a tua própria cela e viveste nela anos antes de alguém te apanhar. E essa é a sentença que importa, e só tu tens a chave para essa. Há café lá dentro e um conselheiro que atende pessoas às quintas-feiras, e a porta é da mesma largura para todos. Isso não é perdão, é uma porta. O que fazes com portas sempre foi a questão contigo. E ela virou-se e voltou a atravessar o pátio até às suas listas de suprimentos e aos seus pacientes à espera. E Travis Monroe ficou na beira de toda aquela luz por um longo momento, observando as pipas a cavalgar o vento sobre o telhado de vidro. E então pôs o boné, e entrou, e tomou o café, e escreveu o seu nome, em letras pequenas e cuidadosas, na folha de inscrição para quinta-feira. À noite desse dia de abertura, encontrou o pátio finalmente vazio, as pipas dobradas e levadas para casa. As rosas vendidas até aos caules, e na pequena sala ao lado da ala médica, um candeeiro de secretária queimava sobre 3 objetos dispostos com o cuidado de um altar. Uma caixa de lata amassada com a tampa aberta, uma nova licença laminada com a fotografia de uma mulher cujos olhos tinham aprendido a descansar, e um buquê de rosas ligeiramente esmagadas que Pearl lhe tinha dado ao fechar, com a instrução severa de que a diretora de uma casa tão fina nunca deveria sentar-se numa secretária vazia. Sadie Monroe terminou os últimos gráficos do dia, guardou a sua caneta e olhou para aquelas 3 coisas por um longo momento. A caixa que tinha atravessado os invernos com ela, o cartão que lhe devolveu o nome, as flores que tinham sido pagas com gentileza à beira de uma cerca, todo o mapa da sua vida em 3 pequenos objetos sob uma lâmpada quente, e então ela apagou a luz e trancou a porta da ala médica atrás de si, e saiu para o crepúsculo azul da primavera. Ele estava ao portão. Ele tinha estado lá, ela sabia pelos voluntários, há mais de 1 hora, e não tinha entrado, e não tinha mandado ninguém dizer que estava à espera, e nem sequer se tinha apoiado na buzina do longo carro preto estacionado lá embaixo. Ficou simplesmente lá fora, sob o arco, sob a placa esculpida, na última luz, as mãos nos bolsos do casaco, observando as andorinhas a trabalhar o ar da noite, um homem a quem toda a cidade se reorganizava para acomodar, escolhendo deliberadamente acomodar-se ao ritmo de uma mulher a terminar o seu trabalho. Porque em algum lugar na ruína e resgate desse longo ano, Grayson Voss finalmente aprendeu a lição que nenhum império jamais o tinha ensinado, que se pode comandar um porto e alugar um horizonte e fazer homens duros ensaiar as suas frases. E ainda assim, as únicas coisas nesta vida que valem a pena ter são as coisas que têm de vir até ti por conta própria. E assim, ele ficou ao portão que poderia ter possuído e não entrou, e esperou para ver se seria escolhido. E Sadie desceu o caminho do pátio em direção a ele ao crepúsculo, sem pressa, os sapatos brancos silenciosos sobre o novo tijolo. E cada passo era uma decisão, e ambos o sabiam. Passou pela banca de flores encerrada para a noite, pelas árvores jovens nos seus berços de arame, e parou à frente dele sob a placa que levava o nome da sua mãe. E nenhum dos dois disse nada por um momento, porque tudo o que era grande já tinha sido dito à frente de 300 pessoas, e o que restava era pequeno e verdadeiro. Anda comigo, disse ela. Há uma lanchonete a 4 quarteirões daqui que não faz ideia de quem somos nós. E ele ofereceu o braço da forma como outrora tinha oferecido a mão, pacientemente como uma pergunta. E ela pegou nele e saíram pelo portão juntos, para o milagre comum de uma rua de fim de tarde. E se esta história deixar algo para trás enquanto as luzes dessa rua os engolem,
Que seja isto, que perder uma casa é perder um telhado e 4 paredes, nunca uma alma. Que a mulher a dormir numa porta esta noite tem um nome e uma história, e talvez uma caixa de lata própria, e merece ser medida, não por onde dorme, mas por como se levanta. E que o verdadeiro poder nesta terra nunca foi o tipo que força alguém a ajoelhar-se. É o tipo que pode ficar quieto a um portão com as mãos vazias e esperar que um coração livre venha ao seu encontro. Muito obrigado por passar este tempo conosco nesta história hoje. Se esta jornada de Sati e Grayson tocou o seu coração, por favor, dê um like a este vídeo, partilhe-o com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje e subscreva o nosso canal para não perder as novas histórias que trazemos todos os dias. E adoraríamos ouvi-lo. Como esta história o fez sentir? Que momento ficou consigo por mais tempo? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo, porque as suas palavras vindas do coração são o que mantém este canal vivo. De todos nós aqui, desejamos-lhe boa saúde, uma mente pacífica e dias cheios de alegria simples. Adeus por agora. Cuide bem de si e vemo-nos no próximo vídeo.